Fala pessoal, vamos dar continuidade então, vamos falar agora sobre caderneta de poupança. Nessa aplicação aí que é uma das mais populares aí entre os brasileiros, muitas pessoas gostam de aplicar, mas muitas vezes elas não sabem as características básicas de uma poupança e na maioria das vezes também não faz nem ideia que ela não ganha dinheiro. Como assim não ganha dinheiro? Muitas vezes o rendimento da poupança ele fica abaixo da inflação. Então essa pessoa acaba não tendo ganho real algum, e inclusive eu vou mostrar isso nessa aula, ok? Beleza, vamos começar então falando aqui sobre as características da nossa caderneta de poupança. A primeira dela é essa daqui que remunera sobre o menor saldo do período. O que significa isso daí basicamente? Vamos fazer aqui uma pequena linha do tempo, né? Depositei aqui no dia 1º de janeiro um determinado valor. Digamos que eu tenha depositado aqui 10 mil reais no dia 1º de janeiro. E aí eu vou resgatar meus recursos. Na verdade, assim, eu vou receber os rendimentos do dinheiro que eu apliquei aqui somente na data de aniversário. E como que funciona essa questão da data de aniversário? É um mês depois que eu depositei meu recurso. Tá? Então, se eu depositei aqui no dia 1º de janeiro, lá no dia 1º de fevereiro, eu vou receber os juros da caderneta de poupança. Tá? Então, eu vou receber remuneração lá. Beleza, já eu explico direito sobre essa questão do aniversário aí pra gente. Aí vamos supor que aconteceu a seguinte situação. Lá pelo dia 5 de janeiro eu fui lá e saquei 2 mil reais. Aí lá pelo dia 10 aqui de janeiro eu fui lá e saquei mais 3 mil reais. E aí depois lá pelo dia 20 aqui de janeiro eu fui lá e saquei menos 1.000 reais, né? Saquei mais 1.000. O que vai acontecer? Quando chegar aqui no dia 1º de fevereiro para você receber sua remuneração, ela vai remunerar sobre o menor saldo do período. Ó. Se você depositou 10 e depois você sacou no total 6 mil reais aqui, você tem um saldo sobrando somente de 4 mil reais, os juros vai incidir somente em cima de 4 mil reais. Então muitas pessoas não fazem ideia disso. Aí a pessoa vai lá e deposita uma grana e ela começa a sacar. Saca 500, saca 300, saca 200, né? Usa às vezes no cartão de débito, que eu expliquei ali na aula anterior. E isso daí vai prejudicando a rentabilidade daquela pessoa. Ela não faz ideia de que vai remunerar sobre o menor saldo do período. E ela só remunera também no final do período, ou seja, no dia de aniversário do seu depósito. Quando você deposita aqui em um determinado dia, que digamos dia 1º de janeiro, ele só vai ter como data de aniversário o mesmo dia do mês seguinte. Então, depositou no dia 1º, no dia 1º do mês seguinte você vai receber a sua remuneração, tá? Então, ela não tem rentabilidade diária, você não vai ganhar nada no dia 2, no dia 3, no dia 4. É só lá no dia 1º do mês seguinte. Isso vale para todos os depósitos. Então, se logo depois daqui você veio e depositou 5 mil no dia 7 aqui de janeiro, esses 5 mil tem como data de aniversário dia 7 de fevereiro. Ok? E aí, conforme você vai sacando os seus recursos, ele vai eliminando. Primeiro elimina tudo que você depositou aqui, né? Você vai sacando daqui, depois daqui, e aí por aí vai, para você ter a remuneração ali em cima do menor saldo daquele período. Beleza, se você faz depósitos nos dias 29, 30 e 31, automaticamente a data de aniversário vai para o dia 1º, porque nós temos meses do ano aí que não tem dia 29, nem 30 e 31, a exemplo próprio fevereiro. Tá? Então, fevereiro, por não ter no dia 29, 30 e 31, então automaticamente todos os meses do ano que você depositar no dia 29, 30 ou 31, o seu dia de aniversário vai ser o dia 1º, ok? Beleza. Isso daqui eu acho muito importante a gente saber. Ó, depósito em cheque tem como data de aniversário o dia do depósito e não da compensação. Então, muita gente não faz ideia disso, principalmente às vezes até bancários, né? Os bancários já trabalham lá e às vezes não sabem disso. Eu já vi, porque eu já fui bancário, já vivenciei isso daí também. Eu dou aula hoje em dia para certificações aí financeiras para bancários e eu vejo que muita gente também não faz ideia disso. Quando você deposita o cheque, eu até falei sobre isso na aula passada, se você deposita o cheque aqui no dia de hoje, ele vai compensar em D+2, a gente pode dizer D+2, ou então 48 horas. Ele demora 48 horas para ser compensado. Quando esse cheque for compensado, se ele tiver fundo, beleza, o dinheiro entra na sua conta e você vai ter sua remuneração normal.
mas a data de aniversário do cheque é o dia que você depositou aquele cheque. Então, se você deposita o cheque no dia 1º de janeiro, a sua data de aniversário é dia 1º de fevereiro. Ah, William, mas e aí se chegar daqui 48 horas o cheque não tiver fundo? E o que mudou? Nada. No final das contas não tinha fundo. Você não vai ganhar rendimento de jeito nenhum. Tá? Mas é importante a gente saber isso. Então, data de aniversário do cheque é o dia que você depositou ele, não o dia que vai compensar ele. Ok? Possui fundo garantidor de crédito, a caderneta de poupança. Esse FGC aqui, ele é um fundo que ele garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, tá? E por instituição financeira. Então, por exemplo, se você tem 250 mil na poupança, no Banco Santander, 250 no Itaú, 250 lá no Bradesco, e os 3 bancos vierem a quebrar, você está garantido até R$250 mil em cada uma dessas instituições. É por CPF e por instituição financeira. Tá? Só que existe um limite global de valor aí de R$1 milhão. Então, se você tiver 250 mil em 5 bancos diferentes, não tem como você receber 1.250.000. Você vai receber R$1 milhão, porque existe esse limite global, beleza? O Fundo Garantidor de Crédito, o edital, ele não falou nada sobre isso. Eu estou passando como característica porque existe na poupança, mas não vou me aprofundar nesse fundo, como que ele foi criado. Você só tem que saber que existe essa garantia em poupança e também vou falar de novo dessa garantia em alguns outros produtos de investimentos, né? CDB, LCI, LCA. Ok. Questão do imposto de renda. É isento de imposto de renda para pessoa física, então a pessoa física não paga imposto de renda em poupança e a pessoa jurídica vai pagar de acordo com a tabela de renda fixa aqui e o rendimento é trimestral, ou seja, pior ainda, né? Data de aniversário a cada 3 meses. Então a pessoa jurídica deposita ali, ela tem que ficar esperando 3 meses para cair o rendimento da poupança. E aí ela é de acordo com essa tabela de renda fixa. Como que é essa tabela do imposto de renda fixa? Se você ficar na sua aplicação financeira de 0 a 180 dias e você resgatar, você vai pagar no resgate 22,5% de imposto de renda. E quando eu falo imposto de renda, quer dizer que vai ser em cima do que você teve de rendimento. Então, se você aplica 10 mil e você ganha R$1.000 aqui, o seu rendimento é R$1.000. O imposto de renda incide em cima de R$1.000. Ele não incide em cima do que você aportou, porque isso não é rendimento. Ok? Beleza, isso para pessoa jurídica, tá, pessoal? Se você ficar de 181 a 360 dias nessa aplicação, você vai pagar 20%. De 361 a 720 dias, você vai pagar 17,5%. E se você ficar acima de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda quando você realizar o seu resgate. Existe já uma proposta aí de reforma tributária que talvez pode alterar isso daqui, mas como não alterou, então continua valendo isso, ainda não tem nada sancionado, ok? Então essa tabela aqui de renda fixa, ela continua valendo para esses produtos. Beleza, e aí eu até tinha comentado também na aula passada que os recursos que estão lá na caderneta de poupança, ela só pode ser usado para financiamento habitacional ou crédito rural. Então é uma coisa que muita gente não sabe também. Quando você vê economia, é uma economia mais poupadora, né? O pessoal começa a guardar mais dinheiro, a poupança começa a subir, começa a crescer. É o momento que começa a aparecer vários empreendimentos imobiliários, os produtores rurais estão solicitando mais crédito. Por quê? Porque tem mais dinheiro disponível para que seja realizado os investimentos aí nesses 2 setores, basicamente. Então, recursos de poupança só pode ser usado para financiar habitação ou crédito rural. Ok, William, como que rende a Selic? Como que rende a poupança? É 0,5% ao mês? Errado, isso aí já mudou faz horas, faz tempo. Não é mais 0,5% ao mês. Até o dia 3 de maio aqui de 2012 era 0,5% ao mês, né? Ou 6% ao ano, né? Que é a mesma coisa, 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Só que daí mudou. Depois do dia 3 de maio de 2012, ele depende da Selic. Então você tem que ver a nossa taxa de juros. Se a taxa de juros estiver abaixo de 8,5%, ele rende 70% da Selic mais TR. Se estiver acima de 8,5%, rende 0,5% ao mês mais taxa referencial. E aí você fala, William, a Selic ela está quantos? Vamos dar um exemplo aqui, que a Selic esteja em 4,25%.
4,25%, você teria que pegar 70% desse valor, 70% de 4,25%, mais a taxa referencial, que por sua vez, olha que beleza, a taxa referencial ela está em 0%, ou seja, não vale nada, você não tem rendimento nenhum. Então, 70% de 4,25, vamos fazer aqui rapidão essa conta. 4,25, Enter, opa, deixa eu limpar a calculadora, sempre esqueço de limpar aqui, 4,25, Enter 70%. Não precisamos saber calculadora, tá? Só mostrando. Então, você vai ganhar 2,97% ao ano, mais 0, ou seja, você ganha 2,97. Divide isso por 12, né? Vamos dividir isso aqui por 12. Para ver o rendimento mensal, 0,248, vamos colocar 0,25% ao mês. Então, parabéns, se você aplica em poupança e a Selic está nesse valor aqui, você vai ganhar 0,25% ao mês. Aí você vai lá e olha a inflação, né? Porque a inflação, como eu já expliquei para vocês, ela é o quê? Aumento generalizado dos preços. Então, se você tem um rendimento que não supera o aumento dos preços, você não teve rendimento real nenhum, você não teve ganho de poder de compra. Na verdade, você perdeu o poder de compra. Então, por isso que eu falo que não vale a pena você encarar a poupança como investimento. Uma coisa é você falar, não, eu deixo ali porque eu uso no débito, porque é o dinheiro que eu uso para capital de giro, então toda hora eu estou gastando, eu não penso no rendimento da poupança, só deixo ali porque eu quero usar. É melhor que uma conta corrente, que afinal de contas nem isso vai me pagar, né? Beleza, agora se você encara a poupança como investimento, aí começa o problema. Porque o princípio básico de todo investimento é você, no mínimo, superar a taxa de inflação. Beleza? E aí, se a Selic estiver abaixo de 8,5%, você recebe de fato... se estiver acima de 8,5%, você recebe 0,5% ao mês, mais taxa referencial, ou 6% ao ano, tá? 0,5% ao mês, 6% ao ano. Então, vai depender da taxa de juros. É muito importante que vocês saibam isso daqui. Estando abaixo é um rendimento, estando acima é outro rendimento. Ok, vamos falar agora um pouquinho aqui sobre título de capitalização. Esse daqui ele é um produto de investimento que os bancários adoram vender, né? É uma coisa que assim, você vai lá e aí o pessoal acaba te oferecendo, às vezes você não sabe para que serve, como que funciona, e muitas vezes, né? Isso daí eu até brinco com meus alunos, tá? Não estou criticando a galera que trabalha já em banco, não. Às vezes acaba falando para o cliente assim, olha, vamos aplicar aqui em capitalização, pessoal, é uma poupança forçada. E aí está o erro. Você não pode dizer que uma capitalização é uma poupança forçada, sabe por quê? Porque a poupança tem rendimento. É pouco, mas ela tem. Agora, a capitalização não. A capitalização ela é corrigida de acordo com a taxa referencial. E como eu acabei de falar para vocês, a taxa referencial é quantos? 0. Então, ela não é poupança forçada. Tá? Tudo bem você falar que a pessoa ela vai deixar o dinheiro guardado ali e que ela vai estar participando de prêmios, né? Porque a gente vai ver aqui que o título de capitalização, ele nada mais é do que um título que te dá a possibilidade de você participar de prêmios ao decorrer aí dos pagamentos das suas parcelas, tá? Então, muitas vezes pode ser prêmio em dinheiro, você pode ganhar bens também de maneira geral, né? Carros, motos e por aí vai. Então, assim, não costumo dizer que a poupança é forçada, porque poupança tem rendimento, capitalização não tem. Inclusive, capitalização não é considerado também investimento, tá, pessoal? Então, não confunda. Isso aqui não é investimento. O que ela vai ser basicamente? Ó, título de crédito comercializado por empresas de capitalização, né, ou sociedade de capitalização, entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas que negociam esses títulos, que tem por objeto isso daqui, ó, depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante. O que significa isso? Depósito periódico ao decorrer do tempo de prestações pecuniárias, né? Então você está depositando ali mês a mês, por exemplo, pelo contratante. Tá, e aí depois que você ter o seu prazo aqui cumprido, ó, você tem o direito de resgatar parte dos valores depositados corrigido por uma taxa de juros, que é a taxa referencial, ou seja, 0. Conferindo ainda, quando previsto, o direito de concorrer a sorteio de prêmios em dinheiro. Então a gente vai ver que existem vários títulos aqui de capitalização, né? O tradicional, o instrumento de garantia, incentivo, por aí vai.
E muitas vezes, quando você vai resgatar, se você depositou um total de R$ 5.000, às vezes você resgata os mesmos 5.000 que você depositou, ou você resgata um pouquinho a mais, 5.100, né? Pode ser que você resgate menos? Pode também, né? É difícil ter um produto assim, porque senão você nem consegue vender para a pessoa. Mas se você resgatar principalmente antes do prazo do vencimento, aí você vai perder dinheiro, com certeza. Se você resgata antes lá de ela vencer, às vezes ela te dá só 50% do que você pagou, 60%. Então, assim, capitalização vai ser indicado se você tiver querendo participar de fato de um sorteio. Se você está querendo concorrer a prêmios, aí beleza. Aí você vai lá e entra nesse tipo de produto. Aí aqui tem o nome, né, que o pessoal está querendo dar para capitalização agora, soluções de negócios com sorteios. É um nome mais bonitinho aí, né? Em resumo é o quê? O título de capitalização. Ok, ele completou 91 anos ano passado aqui no Brasil. É instrumento para juntar dinheiro, perdendo rentabilidade para a inflação, né? Diga-se de passagem, porque quando você deixa o dinheiro parado e você não tem rendimento nenhum e a inflação está ali comendo solta, você está perdendo poder de compra. Então gera custo de oportunidade para você. E participar de sorteios. Aí você tem a capitalização tradicional, que é aquela comum mesmo, né? Quer formar uma reserva e concorrer a prêmios. Ok. Que é usada como instrumento de garantia, então serve para oferecer garantias em contrato de qualquer natureza, incluindo aluguéis e empréstimos. Então pode existir capitalização que serve para isso, a pessoa ela começa a pagar a capitalização para ter aquilo como uma garantia. Ó, tá aqui, ó. Eu tenho esse dinheiro aqui nessa capitalização, eu quero colocar ele como garantia desse contrato que a gente vai firmar. Pode acontecer também. Para incentivo aqui, ó, realizar ações promocionais de vendas. Filantropia, isso daqui é interessante, né? Então você apoia projetos de caráter social, muitas vezes você começa a contribuir para uma capitalização e parte desse recurso você doa, né? Então aí já é uma causa mais nobre, aí beleza, vale a pena você investir não, vale a pena você aplicar nesse tipo de produto. E aí é popular, né, para quem busca soluções de baixo custo, como título de capitalização popular. Beleza, todas as modalidades oferecem a participação em sorteio e resgate dos valores acumulados no fim do prazo do contrato, o que varia em razão da característica do produto. Agora vamos passar para cá, porque eu quero explicar para vocês o seguinte. Você, pessoa que está aplicando no título de capitalização, você é esse tal do capitalizador. Você paga uma parte que é chamada de parte capitalizada, ou seja, o seu dinheiro vai para essas três partes, parte capitalizada, parte do sorteio e parte da administração. Porque ali o banco que está administrando, ele vai querer receber um percentual. Aí tem um sorteio que vai ser, por exemplo, um carro que você vai receber lá no final. Vai tentar receber, né? Não, você não vai receber 100% de certeza, vai tentar. Então tem que pagar esse sorteio aí também. E a parte que está sendo capitalizada também, que é aquela seguradora lá que está criando aqui esse título de capitalização, né? Beleza, aí o que acontece? Quer dizer que seu dinheiro vai remunerar 3 pessoas aqui, né? 3 pessoal aqui. Ao fim do plano, ou após o período de carência, o capitalizador só terá o direito a resgatar a parte capitalizada. Então, você só resgata essa parte aqui, ó, parte capitalizada. E aí, claro, muitas vezes essa parte capitalizada pode ser um valor igual ao valor que você aplicou aqui, ou um valor um pouquinho superior ao que você aplicou. Pouca coisa, entendeu? Pouca coisa. Se você resgatar antes, obviamente, você não vai conseguir resgatar todo o valor que você aplicou. Ok? A parte de sorteio é destinada ao pagamento do prêmio, taxa de administração, remunerar essa empresa que está fazendo a administração dessa capitalização. A gente ainda vai falar sobre taxa de administração. E aí, em razão disso, a capitalização é vista por alguns como uma operação desvantajosa ao cliente, né? Pois geralmente o valor de saque ao final do plano é pouco ou nada maior que a soma de todos os pagamentos feitos ao longo do tempo. E aí eu ainda coloquei aqui, ó, não deve ser considerado como aplicação financeira ou poupança, pois não se enquadram nem como renda fixa, já que tendem a render quase nada, né? Eu já coloco aqui 0, nem como de risco. Beleza, essas observações aqui são interessantes para a gente saber também, tá? Capitalização, já até tinha falado para vocês na aula da SUSEP. A SUSEP é o órgão responsável por fazer a fiscalização dessas instituições, das seguradoras, que por sua vez podem comercializar esses produtos, tá? Então tem que ter registro lá na SUSEP, que vai ser o órgão que normatiza e fiscaliza esse setor.
E aí tem duas formas de você comercializar os títulos de capitalização. Ou o pagamento periódico, que é o pagamento que você vai fazer ali mês a mês, por aí vai, ou o pagamento único. Né? O que a gente mais vê aí é o pagamento periódico. A pessoa coloca 50 ali por mês, 60 reais ali por mês e assim vai. Né? Aqui ó, é possível que após o último pagamento o plano ainda mantenha-se em vigor, pois seu prazo de vigência pode ser diferente do seu último prazo de pagamento. Pode acontecer isso daí também. E aí o plano de pagamento único são aqueles que o pagamento é único, né? O nome já diz, e sua vigência fica estipulada na proposta. Você já paga lá, paguei já 6 mil reais. Pronto, quitei meu plano de capitalização. Vou poder participar de sorteios durante 4 anos. Ok, no final dos 4 anos você resgata seus 6 mil reais. Está participando de sorteio durante todo esse tempo aí. Já vi gente que ganhou? Já. Quando eu trabalhei em banco, eu vi uma senhorinha que pagou 3 parcelas e ganhou, parece, se eu não me engano, 50 mil reais. Falei, pô, valeu a pena, né? Para a senhora valeu a pena. E o melhor de tudo é que ela era uma pessoa que era de baixa renda, né? Então, assim, ela precisava daquele dinheiro, tanto que ela chorou, aí ela falou que ela ia reformar a casa dela, que era o sonho dela e tal. Então, assim, valeu muito a pena, né? Muitas vezes eu falo, não aplica nisso, não sei o que nisso, porque eu estou sempre pensando na questão do investimento. Se você quer investir, isso não é recomendado. Se você quer participar do sorteio, ok, você pode ser feliz igual essa senhorinha aí foi, ok? E aí as empresas responsáveis por essa comercialização estão reunidas na Federação Nacional de Capitalização. Quando a gente fala aqui de taxas nos planos de previdência privada, sempre que você falar de previdência, você vai lembrar que essa previdência ela é um fundo de investimento. Tá? Então, quando você investe lá em uma previdência privada, você está colocando seu dinheiro em um fundo de investimento. Só que esse fundo ele recebe um nome diferente, né? Ele é chamado de FIE, Fundo de Investimento Especialmente Constituído. Lá na frente eu vou falar dele aqui para vocês também, então não se preocupa agora nesse momento. Mas quando você então aplica, você também está dando seu dinheiro para alguém administrar. Pode ser uma seguradora, pode ser um banco, pode ser uma corretora e por aí vai. E aí, consequentemente, como você está deixando o seu dinheiro para alguém administrar, o que vai acontecer? Vai ser cobrado de você a taxa de administração, que é da mesma forma que a gente já viu nos fundos de investimentos. Ela incide sobre o valor total, né, que é o valor do aporte mais os juros que você recebe. Ela é um percentual que é expresso sempre ao ano, e ela sempre é deduzida também, ó, deduzida diariamente. Então, ela sempre vai existir também essa taxa de administração. E o percentual dela vai ter que ser aprovado pela SUSEP, que é a Superintendência Nacional de Seguros Privados, que é justamente o órgão que fiscaliza as previdências abertas. Ok? Previdências abertas são aquelas que eu posso aplicar e sair a qualquer momento. Previdência fechada seriam os fundos de pensão, que são aquelas previdências que são voltadas para um grupo de funcionários. Somente a galera que trabalha no Bradesco vai ter acesso à previdência do Bradesco. Isso é um fundo de pensão. Aqui, quando a gente fala de previdência complementar privada, a gente está se referindo a essas abertas, ok? Taxa de carregamento, essa taxa de carregamento, como que ela funciona basicamente? Nem todas as previdências têm, mas vamos supor que exista uma taxa aqui de 5%, só para você entender. Se você chegasse e depositasse R$100, ia ser cobrado em cima desse valor que você aportou, 5%. Então, na verdade, você só ia aplicar R$95 naquele fundo de investimento. Esse 5% ia ficar para cobrir os custos daquele fundo de investimento, tá comprando os ativos para compor o seu patrimônio. Então, taxa de carregamento, ela incide sempre sobre o aporte que você faz e ela incide em todos os aportes que você faz. Então, se você aportou em janeiro R$100 e vai cobrar 5%, vai incidir 5% em janeiro, só vai ter aplicar 95%. Fevereiro, a mesma coisa. Aplicou mais 100%, menos 5% e assim por diante. Só que isso daqui tira a competitividade de uma previdência. Então, a grande maioria das previdências de hoje não tem taxa de carregamento. Se tem, ela pode ser decrescente também conforme o tempo vai passando, ou seja, ela começa num percentual mais alto e conforme vai passando os anos, ela vai diminuindo. Mas, se você quer uma previdência onde você aplica R$100 e exatamente R$100 vai fazer parte do seu patrimônio, aí você tem que procurar uma previdência que não cobra essa taxa, ok?
O limite máximo seria 10%, que é um absurdo com a aprovação da SUSEP, mas a gente sabe também que isso na prática não vai ocorrer, porque senão ninguém estaria aplicando nesse tipo de previdência. E aí, como que pode ser cobrada essa taxa? Ela pode ser cobrada de forma antecipada, ou seja, na hora que você aportou o seu recurso, que foi esse exemplo que eu fiz, ou pode ser cobrada de forma postecipada. Como que é essa cobrança da taxa postecipada? Ao invés da seguradora te cobrar os 5% aqui, ó, ela vai fazer o seguinte, ó, você vai ter aplicado R$100, vai ficar com R$100 lá. Só que aí ela vai começar a anotar, ela vai falar, olha, o William me deve R$5 de janeiro, agora ele me deve mais 5 em fevereiro, me deve mais 5 em março. Então ela anota tudo isso que você deve, e aí quando você vai lá e resgata a sua previdência, ela te manda essa cartinha e fala, olha, isso aqui é tudo de taxa que você me deve. Detalhe, eu não estou te cobrando essa taxa por você estar saindo da minha previdência, não é. Eu estou te cobrando apenas de maneira postecipada a taxa de carregamento. Ao invés de cobrar lá no início do aporte, eu estou cobrando agora no resgate, mas não é porque você está saindo. Tá? Então, nunca confunda isso daqui. E a híbrida seria se cobrasse das duas formas, né? Você cobra tanto de maneira antecipada quanto de maneira postecipada. Perfeito? Então, procurem sempre previdência que não tem esse tipo de taxa aqui. Aqui é bem tranquilo, basicamente, essas duas taxas. Isso daqui, pessoal, simplesmente coloquei para você saber da onde que a gente está falando, né, do nosso PGBL, VGBL, que vai ser as previdências que eu vou estar comentando aqui com vocês. Aqui no Brasil, você tem basicamente esse regime principal e tem esse regime complementar. Esse principal aqui não cai na nossa prova, o complementar que cai na nossa prova e também cai somente desse setor privado e também, ó, aberto, que é justamente o PGBL e VGBL. Então, somente para se situar você, que a gente está aqui nesse cantinho, beleza? Então, já passa esse slide. Esse tópico aqui, ele não cai em prova, tá? Eu deixei ele aqui, eu vou inclusive tirar depois da aula, mas era só para a pessoa, caso ela quisesse, ó, tá escrito aqui, saiba mais, tá? Não tem isso daqui no edital. Então, se você quiser saber mais a respeito dos regimes de previdência no Brasil, que tem a repartição simples, que é onde os jovens financiam os velhos, né, as pessoas que estão aposentando, e o regime de capitalização, que é o regime de previdência que cada um tem que garantir a sua previdência, ou seja, é um regime onde eu deposito o meu dinheiro e eu só vou poder receber renda com aquele dinheiro que eu depositei. Não tem ninguém que vai me financiar. Diferente aqui do INSS, que seria esse regime de repartição simples. Ok? Mas como isso não cai na prova, a gente passa. Se você tiver interesse, dá uma lida depois, você pode dar. Esse outro tópico aqui também não cai na prova, ó, tá aqui também. Eu sempre deixei, porque toda vez que eu dava aula, toda vez, a galera tinha essas mesmas dúvidas. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar no material, mas vou deixar bem claro que não cai na prova, mas só para você entender. Então, ó, qual que é a fonte de recursos da Previdência Social, que é o INSS? Aí tá aqui, folha de salário, por aí vai. Quem tem direito, né? Os benefícios para a família, salário maternidade, família, auxílio reclusão e por aí vai. Passando, essa tabela também não vai cair na sua prova, ok? Também é um saiba mais, e aí sim, isso daqui cai na sua prova. Ok? Então, chega aqui nessa parte de fases de previdência complementar e portabilidade. Isso aqui cai. Quando a gente está falando aqui das fases da previdência, você tem várias fases, né? Você tem a fase que você está acumulando o seu dinheiro, depois você tem a fase que você está preservando o seu capital, aí você chega numa fase aqui que ela é chamada de diferimento, né? Essa fase de diferimento, ela significa o quê? Ó? Corresponde ao período compreendido entre o início do seu plano, em que são efetivadas as contribuições e acumulados juros, até a data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício. Então, é basicamente isso, ó. É o período em que você começou a aplicar e o período do fim. Nesse momento, você está fazendo o quê? Ó? Acumulando capital. Então, nessa fase aqui, ó, galera, de diferimento, o participante do plano deve optar pelo tipo de renda mensal que deseja quando se aposentar. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais tipos de renda você pode escolher. Vou colocar aqui uma partezinha aqui no slide, ó, só para eu te mostrar aqui as fases da vida que a gente tem. Fundação, acumulação, manutenção e distribuição. Então, fundação é quando a pessoa está começando a se educar, né, empreender. Aí depois ela começa a acumular, que é essa fase que eu falei de diferimento para você
Depois a fase de você fazer a manutenção, né, que é preservar o que você acumulou, e distribuição é quando você começa a receber o seu rendimento, tá? Então vamos voltar lá agora. E aí, pagamento do benefício da renda, né, é quando você realmente começa a receber o seu dinheiro. Ele pode ser temporário ou vitalício, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Tem lá o resuminho que cai na sua prova. O que significa portabilidade de previdência? E aí eu quero que você anote isso daqui, tá? É quando você troca ela de instituição. Então, por exemplo, olha, tem uma previdência no Bradesco e essa previdência ela é do tipo PGBL. Você ainda não sabe o que é PGBL, mas já vou explicar. E eu quero mudar essa previdência lá para o Santander. Eu posso fazer isso? Posso, tá? Só que você só pode trocar o seu PGBL para outro PGBL. Então, a gente sempre fala que, ó, P só vai para P. Né? E se você tivesse um VGBL, você só poderia trocar para outro VGBL, ou seja, só troca de V para V. Não tem como você trocar um PGBL por um VGBL e assim por diante, senão você não consegue fazer, tá? E detalhe, quando você solicita a portabilidade, né, vamos supor que você tem ela aqui no Bradesco. Quando você for solicitar a portabilidade, você solicita lá no banco final, no banco de destino, né, que seria o Santander. Até porque se você chegar no Bradesco e falar com seu gerente, ele vai fazer de tudo para você não sair dali. Né? Então, ó, a portabilidade você solicita lá no banco de destino. Essas perguntas, elas estão aqui abaixo, tá? Eu vou responder aqui com vocês. Primeiro ponto. Tem custo fazer portabilidade? Você vai responder não. Não tem custo nenhum. Você vai lá, solicita e pronto. Deve ser solicitado na instituição que você tem a previdência ou na que você vai receber a previdência. Você vai colocar aqui, na que irá receber. Portabilidade incide em imposto de renda? Não. Você vai colocar não, pois não é resgate. Você não está resgatando. No resgate, que incide imposto. Então, não está resgatando, não tem imposto de renda em portabilidade. Portabilidade altera o prazo do imposto caso o cliente esteja na tabela regressiva. Essa tabela regressiva, eu vou pular aqui uns slides para frente, eu já volto, tá? Só para você ver rapidão. Aí eu volto aqui. Essa tabela regressiva é essa daqui, ó. É quando a pessoa ela fica até 2 anos, ela paga 35% de imposto. Se ela ficar de 2 a 4 anos, ela vai pagar 30%. Quando ela resgatar e assim por diante. Acima de 10 anos, ela pagaria 10% de imposto. Aí voltando para responder a pergunta. Portabilidade altera o prazo do imposto caso o cliente esteja na tabela regressiva? Você vai responder não. Tá? Então, se eu já estou no Bradesco há 5 anos, na hora que eu for para o Santander, e eu continuo na mesma tabela, né, regressiva, eu continuo na regressiva, o meu prazo vai continuar sendo de 5 anos. Imagina se voltasse a contar do zero. Aí o imposto ia demorar mais um tempão para diminuir. Então, não, ele continua no mesmo prazo que você estava. E só faz aqui PGBL para PGBL, foi o desenho que eu fiz aqui, VGBL para VGBL, tá bom? E após fazer a portabilidade, o investidor fica impossibilitado de fazer outra portabilidade por 60 dias. Então, trocou de banco, tem que esperar mais 60 dias para você poder trocar de novo, perfeito? Nesse slide aqui, galera, eu estou falando o seguinte, ó, tipos de resgate na... Vou até escrever aqui, só para você não confundir na hora que você estiver estudando sozinho na sua casa, tá? Entidade aberta de previdência complementar. Tipo de resgate que a gente tem. William, quando eu vou lá e eu faço a previdência, eu já escolho o meu resgate? Não, você vai escolher um desses quando você realmente for resgatar. Então, ninguém de vocês que tem previdência já escolheu um desses. Você vai ter muito tempo para você pensar. Só que você tem que pensar muito bem, sabe para quê? Para você não se ferrar lá no futuro. Presta atenção. Se você escolhe um resgate que ele recebe o nome de renda mensal vitalícia, significa o quê? Você vai receber a renda o resto da vida. Então, se você aposentou com 60 anos de idade e você viveu até os 120 anos, o que vai acontecer? Até os 120 anos você vai estar recebendo. Ou o banco manda te matar, né? Fala, não, mata esse cara aí, esse cara está dando prejuízo. Está recebendo aqui há 60 anos, a pessoa já passou da hora de ir embora e está aqui recebendo essa previdência. Ah, William, e se eu tivesse acumulado 300 mil reais nessa previdência, e aí chegou um momento que todo o meu dinheiro que eu acumulei acabou, né? Porque eu já recebi muito dinheiro.
ele vai continuar te pagando. O nome diz, renda vitalícia, é para sempre. Para o resto da sua vida você vai receber aquela renda. Só que, claro, quando você pega uma renda mensal vitalícia, o banco vai te cobrar uma taxa maior, né? Então, vai te cobrar uma taxa para te pagar aquela renda maior. Então, sua renda ela vai ser um pouquinho menor do que seria se você não pegasse uma renda vitalícia. E o que é mais importante e que eu quero que você anote, pessoal, anota isso daqui, porque cai direto em prova. Exclusiva do participante. Então, se você morreu, não passa para beneficiário nenhum. Não existe beneficiário quando você pega o resgate de renda mensal vitalícia. Isso é o problema, muitas vezes a pessoa não sabe. Ela escolhe renda mensal vitalícia, aí ela pensa, se eu morrer, meu filho vai ficar com isso daqui. Não, tá? Esse é exclusivo do participante. Então, se você morreu, William, eu tinha aqui 60 anos de idade. Eu morri com 62, né? Eu morri com 62 anos de idade. Não é você falando comigo, você já morreu, né, no caso. 62 anos de idade. Ainda tinha muito dinheiro meu lá naquele fundo. O que acontece? O dinheiro fica com a seguradora, não passa para ninguém. A seguradora vai ficar com esse dinheiro aí. Beleza? Então esse é o ponto X dessa primeira renda. Essa segunda renda aqui, ó, ela fala renda mensal vitalícia, mas ela tem um prazo mínimo garantido, ó. Então é uma renda paga para sempre ao participante, só que é garantido ao beneficiário um prazo mínimo de garantia, que será indicado na proposta de inscrição e é contado a partir da data do início do recebimento do benefício pelo participante. Então, ó, eu participante, William, fui lá, fiz a previdência renda mensal vitalícia. Morri, aí passa lá, por exemplo, para o meu filho, só que eu vou definir um prazo, tá? Ó, prazo mínimo garantido. Então, sei lá, eu defino um prazo de 5 anos. Aí esse filho vai receber durante 5 anos essa renda. Ok? Renda mensal vitalícia, reversível ao beneficiário. Então, ela reverte ao beneficiário. Olha que interessante. Consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante. Então, você recebe o resto da sua vida. Morreu, olha o que acontece. Ocorrendo falecimento, percentual do seu valor estabelecido na proposta será revertido vitaliciamente ao beneficiário. Então, seu filho, ou sei lá, quem você indicasse de beneficiário, também receberia vitaliciamente. Aí você fala, poxa, William, essa aí é vantajosa então. Só que detalhe, lembra que eu falei para vocês que existem as taxas que você paga para o banco, para a seguradora. Então vamos supor que sua renda era para ser R$ 5.000 por mês. Se você vai lá e escolhe uma renda mensal vitalícia, aí o banco pega e tira a taxa dele, aí ele pega e fala, ainda é reversível ao beneficiário de forma vitalícia, então tira mais. Aí, resumo da ópera, você vai acabar recebendo, sei lá, R$ 3.500, né? Vamos supor que esse restante aqui fica com o banco, tá? Ele vai cobrar uma taxa maior. Então, claro, quanto mais benefício você tem, maior a taxa que o banco cobra. Aí essa outra daqui, né, renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Então, uma renda paga vitaliciamente ao participante. Ocorrendo o falecimento dele, o percentual do seu valor estabelecido na proposta é revertido vitaliciamente ao cônjuge. E aí o cônjuge morreu, reversível temporariamente ao menor, até que complete a maior idade, né? 18, 21 ou 24, isso aí vai depender do regulamento. O que cai em prova dessas coisas, William? É literalmente a história da pessoa. Fala assim, ó, um empresário de 38 anos contribuiu com uma previdência privada durante sua vida inteira e aos 60 resolveu se aposentar, aí tá lá a chave da questão. E contratou a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Aí pergunta depois, caso ocorra o falecimento dessa pessoa, o que o beneficiário vai ter? A letra A, o cônjuge vai ter uma renda vitalícia, e o beneficiário vai ter também e o menor vai ter também uma renda vitalícia. Aí você fala falso. O cônjuge vai ter renda vitalícia e o menor teria uma renda temporária. É exatamente isso que cai na prova. Renda mensal temporária, pago exclusivamente ao participante. Então, escolheu renda mensal temporária, morreu, acabou, não passa para beneficiário nenhum, exclusivo do participante. Benefício único, né? Então, você recebe resgatar tudo de uma vez. Ó, acumulei R$ 500.000, beleza, me dá tudo esses R$ 500 aí, não quero mais saber de vocês. Pode também ter isso daqui. E renda mensal prazo certo, essa daqui é inclusive uma das que mais aparece em prova, ó. É uma renda mensal a ser paga por um prazo pré-estabelecido ao participante. Então, vamos supor, essa questão seria o seguinte, ó. Uma pessoa foi lá e escolheu a renda mensal por prazo certo por 12 anos. Então, ela ia receber a renda mensal por 12 anos. Em 5 anos, essa pessoa veio a falecer.
Então, 5 anos a pessoa morreu. O que vai acontecer com essa renda e o beneficiário? Aí o que você teria que responder? O beneficiário receberia pelo restante de anos que ficou faltando, ou seja, a pessoa contratou 12 anos, ela recebeu durante 5 e ela veio a morrer, então o beneficiário receberia durante outros 7 anos aquela renda mensal. Tá? Então isso daqui é renda mensal a prazo certo. Esse fundo aqui especialmente constituído foi o que eu falei para vocês, que é a formação da Previdência, né? Então, ó, investidor compra o plano de Previdência. Aí ele vai lá na seguradora e compra, né? A seguradora compra as cotas desse fundo, que ele é chamado de FIA, e o FIA compra os ativos para compor aquele fundo. E aí, consequentemente, o FIA ele vai lá e dá o percentual de rendimento para a seguradora, e a seguradora passa esse percentual de rendimento para você. É simplesmente isso. Nada demais também aqui também, tá? O que muda, ó, é que o cotista do fundo é o próprio investidor. Nos planos de previdência complementar, o cotista do fundo é a seguradora. Então, a seguradora que compra as cotas do fundo. Você dá o dinheiro para a seguradora, você não dá o dinheiro direto para o fundo, igual a gente viu nas aulas de fundo de investimento. Agora você vai saber, quem já tem previdência, se você fez certo ou se você fez errado. Primeiro ponto, tem 2 tipos de previdência. Um que chama Plano Gerador de Benefícios Livre, que é o PGBL, e o outro que chama Vida Gerador de Benefícios Livre, né? Então, esse daqui é vida, esse daqui é plano. Qual que é a grande diferença de um para o outro? O PGBL, ele permite que você abata 12% da sua renda bruta anual tributável. Eu tenho um exemplo mais para frente. Eu vou, inclusive, fazer esse exemplo para você entender o que significa deduzir 12% da sua renda bruta anual. Vamos lá. Eu já volto ali de novo, tá? Presta atenção nesse exemplo aqui, ó. A dedução de 12% é sempre sobre sua renda bruta anual. Vamos supor que você receba 120 mil no ano. Se você contribuir para o PGBL, você poderia deduzir até 12% da sua renda bruta anual, ou seja, 14.400. Ah, William, de onde tirou os 14.400? É só você pegar os 120 mil, enter, e pegar os 12%, ó, 14.400. Então, 12% de 120 mil, 14.400. Então, sua nova base de cálculo do imposto de renda seria R$ 105.600, né? Então, vou colocar aqui, ó, 105.600. Então, o ideal para você contribuir com o seu PGBL é 1.200 ao mês para o PGBL. Aí você pergunta, por que, William? Presta atenção. PGBL permite que você deduza da sua base de cálculo do imposto de renda anual. Todo mundo que faz declaração de imposto de renda, a pessoa faz o quê? Ela pega todo o rendimento que ela teve no ano, e aí no ano ela vai somar, recebi 120 mil no ano. Ao invés de você pagar imposto em cima de 120 mil, você pagaria imposto com o PGBL em cima de 105.600, porque você deduz 12%, então você tem um benefício fiscal quando você faz o PGBL. Só que o PGBL, o benefício fiscal máximo dele é de quantos? 12% da sua renda bruta anual. Então, como você viu que 12% equivale a R$ 14.400, você pega esses 14.400 e divide por 12 meses no ano, para você saber qual que é a sua contribuição mensal. Então, você contribui com R$ 1.200 para o PGBL. Então, se você está pensando em fazer um PGBL, o primeiro passo para você definir é você saber quanto você ganha de renda anual. Fez a renda anual? Descobre quantos que é 12% disso. Descobriu 12% disso? Pega esse valor e divide por 12. Aí você vai pegar a sua contribuição mensal para o PGBL. Ok? Aí por que a gente costuma fazer isso, né? Por que a gente não contribui mais do que 12% para o PGBL? Porque o PGBL ele é o único produto de investimento que tem uma sacanagem do caramba em cima dele. Quando você resgata, você paga imposto de renda, ó, sobre tudo que você resgatou. Então, se você teve de aporte naquele fundo de investimento R$100 mil e você teve de rendimento naquele fundo lá R$50 mil, o certo era cobrar imposto de renda em cima do quê? Do rendimento, porque o nome diz imposto de renda, é em cima do que rendeu. O PGBL é o único que cobra em cima de tudo. Então, ele vai cobrar em cima de tudo que você aplicou. Então, essa é a grande desvantagem de você ter um PGBL. Por isso que não vale a pena você contribuir mais do que 12% dele, porque você não tem mais benefício fiscal do que aquilo. Então, por que você vai contribuir mais? Você só vai estar pagando imposto a mais depois.
Então, o VGBL, né, aí já até para a gente fazer o contraponto, aí o imposto de renda na hora que você resgata, ele é só sobre os rendimentos, tá? Então, ele não é cobrado em cima de tudo que você acumulou, não. Só que, por contrapartida, ele não tem essa dedução de 12%. Você não vai poder fazer isso. E aí, o PGBL ele é sempre indicado para quem faz declaração completa e o VGBL é sempre indicado para quem faz declaração simplificada, tá? O que é a declaração completa e simplificada? Se você não sabe, mas você declara imposto, talvez o seu contador saiba. Ah, eu mesmo que declaro, William, não sei o que eu faço. Então procura saber, sabe por quê? Declaração completa, ela é aquela declaração que a pessoa ela consegue deduzir as coisas no imposto de renda. Então, por exemplo, se você tem filho, você tem gasto com saúde, você tem gasto com educação, e isso daí tem como você deduzir do imposto seu. Eu vejo que a grande parte das pessoas, elas têm como erro básico, na hora de declarar imposto de renda, a pessoa ela não mandar lá os gastos que ela teve com saúde o ano inteiro, para o contador. Não manda para o contador os gastos que teve com educação, e tudo isso reduz o imposto de renda que você vai pagar no ano inteiro. E aí, por isso que existe aquela restituição, que muitas vezes a pessoa ela recebe depois no ano seguinte. Né? Então, quanto mais você manda lá para o contador esses gastos dedutíveis, mais você pode conseguir deduzir do imposto que você pagou durante o ano inteiro. Então, declaração completa é para quem tem gasto dedutível. Ah, William, eu sou uma pessoa sozinha, eu não tenho filho, não tenho gasto com educação, não tenho gasto com saúde, não tenho gasto com quase nada. Então, você pode fazer a declaração simplificada, porque a simplificada não permite dedução. E aí, na sua prova, como que você pode pensar? Se a questão falou que a pessoa tem filho, você já começa a pensar que ela faz declaração completa, então você já indicaria para ela um PGBL. Agora, se fala que a pessoa não tem filho nenhum, não tem gasto nenhum com saúde, educação, por aí vai, você indicaria um VGBL, porque possivelmente ela faz a declaração simplificada, ok? Isso daí é importante a gente saber, tanto para a prova quanto para a prática, né, na vida real mesmo. E aí você pode escolher dois tipos de tabela, tá, pessoal? Agora voltando aqui para a aula, então. Ou essa regressiva, né, o nome já diz, ó, você vai seguir esse prazo. Então, acima de 10 anos, se resgatou, você paga 10%. Se resgatou com 2 anos, não é vantajoso, você paga 35%. E ela também recebe o nome de definitiva. Por que ela recebe o nome de definitiva? Porque quando você aplicou nessa tabela, não tem como você trocar para outra. Você vê que tem até o X aqui, ó, uma seta aqui, um X, ou seja, aplicou na regressiva, não tem como migrar para progressiva. Por que não, William? Porque, ó, acontecia muito, né? Não acontecia porque sempre foi proibido, mas vamos imaginar uma pessoa que ela aplicou na tabela regressiva, ela resolveu resgatar em 2 anos. Aí ela vai pagar 35%. Aí ela fica puta da vida, né? Poxa, eu vou ter que pagar 35%? Aí ela fala, já sei, vou migrar para progressiva, né? Porque como eu fiquei pouco tempo, eu também acumulei pouco dinheiro, então vou inclusive pagar aqui nada, né? Eu acumulei bem pouco mesmo. Vou migrar para compensável. Não pode fazer isso. Ok? Então, regressiva não migra para progressiva. E a progressiva, que ela é chamada de compensável, essa sim pode migrar para regressiva. Só que vamos supor, William, fiquei 3 anos contribuindo na tabela progressiva. Quero mudar de tabela. Na hora que você for começar na tabela regressiva, você começa do zero. Tá? O seu prazo vai começar contando do zero. Não conta que você já estava 3 anos naquela previdência. E aí, tem uma dica bem aqui no canto para vocês, galera, para você nunca errar na sua prova sobre tributação progressiva. Você vê que a tributação progressiva ela é diferente, ela não tem nada a ver com prazo. Então, não importa se a pessoa ficou 5, 10, 15, 20 anos, o que importa é o quê? O valor que ela acumulou naquela previdência. Ah, William, então tem que decorar essa tabelinha? Não, essa tabelinha aqui, ela é a tabela salarial, ela se altera todos os anos. Inclusive, essa aqui ela está desatualizada, mas você não tem que saber isso daqui. A única coisa que você precisa saber da tabela progressiva é isso daqui, ó. Toda vez que você resgata a tabela progressiva, você sempre paga 15% de imposto de renda. Ah, William, mas e essa parte de 27,5%, 22,5%? Se você devia mais, o ajuste é feito na declaração anual. Então, eu vejo muitas pessoas errarem em questão de prova, porque aparece lá, um determinado investidor aplicou em um PGBL
na tabela progressiva. Vou fazer a questão aqui com vocês agora. Ó, um investidor, ele aplicou em um PGBL e numa tabela progressiva. No total, ele teve de aporte R$200 mil e ele teve de rendimento R$100 mil. Aí pergunta para você, qual o valor do imposto de renda que essa pessoa vai pagar na hora do resgate? Primeiro ponto que você viu na questão, PGBL. É PGBL? Não importa o que é aporte, não importa o que é rendimento, ele é tributado em cima de tudo, ou seja, a tributação vai ser em cima de R$300 mil. Se ele vai pagar 15% em cima de 300 mil, é só você pegar 15% de 300 mil. Então, o que você teria que fazer? Né? Você pode fazer o cálculo assim, ó, vou colocar aqui, ó, 300 vezes 0,15. Né? Você fazendo isso, você chegaria no valor de R$45 mil, ok? Esse é o valor do imposto de renda que seria pago por essa pessoa, R$45 mil, porque ele incide em cima de tudo. Então, isso daí é importante a gente saber. E saber que é sempre 15%, depois o resto do ajuste você faz lá na sua declaração anual. Aí uma dica aqui também que eu coloquei aqui no canto para vocês, ó, pessoal. A secretaria, isso aqui também em pergunta é muita pegadinha. A Secretaria da Receita Federal determina que, caso o titular de um plano de previdência com modelo de tributação regressivo, então esse daqui, venha a falecer em até 6 anos da contratação do plano. A alíquota máxima é fixada em 25% sem ajuste na declaração anual e serve para o beneficiário se houver. Ou seja, fui lá, apliquei em um plano do tipo regressivo, esse. Morri em até 6 anos, antes de 6 anos. Eu poderia pagar 35%, não poderia? Né? Porque aqui fala até 6 anos, vai que eu morri com 2 anos, eu poderia pagar 35%. Só que aí aqui tá, existe uma regra que diz, caso a pessoa faleça em até 6 anos no regime regressivo, o valor máximo que ela vai pagar de imposto é sempre 25%. Ela não pagaria 35% e nem 30%, é sempre 25%. Inclusive o beneficiário, se fosse passar para o beneficiário, ele também pagaria 25%, é regra, tá bom? E aí, para você declarar seu imposto de renda, a tabela regressiva, você informa nessa ficha. Isso daqui não precisa saber para a prova, tá, pessoal? Essa partezinha azul aqui. É mais para você na hora que você for declarar mesmo, tá? Quem que recolhe imposto de renda? A seguradora, tá? É o banco, a seguradora, quem administra aquele fundo. Eles que recolhem. Você, como investidor, você não recolhe nada. Você só declara. Você só tem que declarar. Aí a Receita vai te restituir o que for necessário. Se você estiver devendo a mais, a Receita vai depois mandar para você. Mas você não precisa se preocupar com recolher. Aqui está o exemplo, né, que eu tinha dado para vocês. Então, quem tem PGBL, o que vai fazer a pessoa que tem PGBL? Vai pegar a renda anual que ela tem, descobre sua renda anual. Depois você pega 12% da sua renda anual. Aí você vai chegar num valor, nesse exemplo que eu dei foi os 14.400. Esse valor você divide por 12 para pegar a quantidade de meses por ano que você vai contribuir para o PGBL. E detalhe, só pode deduzir esses 12% se você for vinculado ao INSS. Tá? Então, se você não recolhe INSS e declara PGBL, sinto dizer, fez errado também. E não tem come-cotas em previdência, tá? O fato gerador do imposto é sempre o resgate, então não existe aqui come-cotas aqui. Essa parte aqui de simulação de imposto sem previdência, isso daqui também, ó, não cai em prova. Estou simplesmente simulando, tá? Para você entender, ó. Um indivíduo com salário de 4.500, 2 dependentes, gasta com a universidade 2.000 por mês, despesas médicas anuais 5.000 e não aplica na previdência, então não tem previdência. Os rendimentos dessa pessoa, 5.400, né? Ele pegou esses 4.500 e multiplicou por 12 meses no ano. Vai deduzir da Previdência Oficial 5.940, que é o INSS, deduz os dependentes isso, aí chega aqui despesa médica, deduziu R$19 mil, a base de cálculo do seu imposto vai ser esse valor, ela vai pagar 984 de imposto lá no final do ano. Aí tem o mesmíssimo exemplo, só que agora com Previdência. Olha o valor do imposto, ele diminui, ó.
Antes você pagaria 984, agora você paga 421. Então, no ano, você está economizando dinheiro, basicamente. Beleza, como que a gente vai imaginar essa questão do consórcio? Primeira coisa, a gente vai imaginar que existem várias pessoas aqui, né? Existem várias pessoas físicas e também existem pessoas jurídicas. E essa galera aqui, tanto essas pessoas físicas quanto jurídicas, elas possuem um desejo em comum. Todas elas estão querendo comprar um determinado veículo. Elas querem um veículo de tal marca, de tal ano e por aí vai. Beleza, e aí elas têm duas opções, né? Ou eu vou lá no banco e solicito um financiamento, eu solicito um empréstimo naquele banco, e aí com isso eu vou acabar pagando um juros elevado para esse banco aí, ou então eu posso criar um consórcio de pessoas, que aí eu vou dizer o seguinte para essas pessoas, olha galera, vamos fazer uma coisa? Todo mundo aqui vai pagar uma parcela mensal, tá? Todo mundo aqui vai pagar uma parcela mensal, e a gente vai fazer assim, a gente vai reunir esse dinheiro de cada um aqui, e a gente vai guardar esse dinheiro em um fundo que é chamado de fundo mútuo, tá? É um fundo de todo mundo aqui. E a gente vai guardar esse dinheiro lá. Como tem muita gente aqui e cada pessoa todo mês está pagando aqui um determinado valor, uma determinada parcela, a gente consegue todos os meses comprar um carro. A gente consegue comprar um carro aqui. E aí, com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse carro e vai sortear uma pessoa aqui desse consórcio, desse grupo de pessoas. Aí ela vai ser a contemplada. E aí, a vantagem para a gente vai pagar um juros extremamente mais baixo, né? Basicamente, nós vamos pagar uma taxa que é chamada de taxa de administração, porque para criar esse consórcio aqui vai ter uma instituição financeira ali que vai estar administrando, uma seguradora, o que quer que seja. Mas a gente vai ter que pagar essa taxa de administração, né? Para existir alguém ali garantindo que as pessoas estão pagando, que vai cobrar as pessoas inadimplentes, que o sorteio vai ocorrer de verdade e por aí vai. O consórcio, a operacionalidade dele é basicamente essa. Então você vê que não tem muito segredo. É uma reunião de pessoas que têm um objetivo em comum, que guardam dinheiro em um fundo aqui, e esse fundo ele vai realizar sorteios aqui todos os meses. Então você pode ser contemplado com o seu veículo aqui nesse caso, através de um sorteio. Tá, o sorteio ele sempre vai ocorrer. Então todos os meses vai ter que acontecer esse sorteio. E existem também aquelas pessoas que conseguem ganhar esse carro aqui, mesmo que elas não tenham sido sorteadas aqui, por meio de lances. Né? Isso desde que ainda tenha dinheiro sobrando no fundo mútuo. Então, por exemplo, vamos supor que aqui o fundo ele acumulou em um mês 100 mil reais. E o carro que essa galera está querendo aqui é de 30 mil reais. O que vai acontecer? Vai lá, primeiro realiza o sorteio tem que acontecer. Aí tem uma pessoa contemplada. Ah, beleza, legal, amei, ganhei o carro. Essa pessoa aqui que está pagando esse consórcio, ela vai continuar pagando, tá, pessoal? Então, paguei um mês da parcela do consórcio, ganhei o carro, ó, beleza, saí do consórcio, estou feliz da vida. Não, isso não existe. Você vai continuar pagando esse consórcio até o final da vida dele. A vantagem é justamente essa, você vai pagar uns juros muito, muito menor. Né? Às vezes, dependendo, você quase nem paga juros, dependendo aí de como for feito esse consórcio. Você acaba pagando somente a taxa de administração lá para a administradora desse plano aqui. Beleza. A pessoa foi sorteada. Depois que ocorreu esse sorteio, aí veio uma pessoa que deu um lance, né? O que significa esse lance? Se a parcela desse boleto que essa pessoa está pagando é de R$200 por mês aqui, a pessoa ela pode chegar simplesmente aqui e falar, ó, tô pagando 5 mil aqui na hora, tá? Já tô quitando aqui mais de 20 prestações minhas. Tô pagando 25 prestações minhas aqui no total. Essa pessoa ela deu um lance. Quando ela dá esse lance aí, pode ser que esse lance tenha sido maior que tenha ocorrido durante esse mês lá dentro daquele fundo. E essa pessoa ela vai ser a primeira a ser contemplada. Então também saiu lá um carro para ela, foi contemplado. Primeira não, a segunda no caso, que a primeira foi quem foi do sorteio. Beleza, aí vão ter outros lances, né? Pode ser que tenha uma outra pessoa que tenha mandado um lance aqui de 4 mil, e aí ela também foi contemplada. E aí no final das contas também foi lá e utilizou esses 30 mil. E aí o fundo ficou sobrando somente 10 mil. Aí claro, não vai ter mais ninguém esse mês que vai ganhar através de lances, porque aí o fundo ele já não tem mais dinheiro para comprar o carro, ele só tem 10 mil sobrando e o carro custa 30 mil.
Então, o consórcio ele vai ser isso, basicamente. A gente vai conseguir, tanto através de sorteios, quanto através de lances. Se a gente pegar aqui a definição formal do consórcio, ó, sistema que reúne um grupo de pessoas físicas ou jurídicas para adquirir bens ou serviços por meio de sorteios ou lances. O que é interessante a gente saber aqui também é que essa instituição que está sendo contratada aqui, ó, ela tem que possuir registro no Banco Central. E aí justamente por isso que você pode reparar que a grande parte das administradoras de consórcio são o quê? Os próprios bancos, as instituições financeiras. Ok? Porque daí com o banco ali você tem a garantia de que o dinheiro está sendo depositado, o povo ficou inadimplente, vai cobrar esse povo, né? Vai dar um jeito aí de fazer funcionar esse consórcio aqui. E aí a remuneração do banco é essa taxa de administração. Beleza. Quando você entra aqui no consórcio, você compra essa cota aqui e aí você vai poder participar desses lances ou sorteios e pleitear a aquisição do bem de sua preferência. Nesse nosso exemplo foi o carro. Se o lance não for aceito ou sua cota sorteada, o indivíduo pagará mensalidades à administradora para continuar tendo direito. Então você vai pagar seus boletos lá durante 5, 6 anos, né? Vamos supor, R$200 por mês. E você continua pagando mesmo depois que você tenha sido sorteado. E aqui nesse quadradinho azul eu coloquei umas coisas em destaque, né? Que são importantes a gente saber para o consórcio. Na verdade, devia ter que colocar tudo em negrito, né? Porque já está praticamente tudo em negrito aqui, quer dizer que tudo é importante, ó. A contemplação, isso aqui eu também expliquei nesse exemplo aqui, ó. A contemplação se dá exclusivamente por meio do sorteio ou lance, sendo que a contemplação por lance ocorre somente após o sorteio. Então, primeiro de tudo é o sorteio. Isso sempre vai ocorrer. Aí depois vai lá e começa a abrir isso para o lance. Beleza? Caso não seja realizado o sorteio por eventual falta de recursos, ou seja, o fundo só tinha 20 conto, não consegue comprar o carro de 30 mil. Aí você pode realizar essa contemplação somente por lance. Aí vem uma pessoa lá, então tá, ó, toma aqui mais 10 conto aqui, compra o meu carro. Pronto. Fez o lance e aí conseguiu ser contemplado. Beleza. Os membros desse determinado grupo devem estar em dia com suas mensalidades e estar em condições de arcar com os valores acordados, obviamente, né? Não é simplesmente você fazer o consórcio, pagar 2 parcelas, ser contemplado e vazar. Isso aí não acontece. Se houver algum rendimento líquido, esse valor depositado vai pertencer ao contemplado também, tranquilo para a gente entender. E isso daqui, pessoal, quando a pessoa ela compra, não vai, quando ela é sorteada, não vai chegar o carro lá na casa dessa pessoa. Né? Não vai chegar lá um carinha dirigindo e falar, oh, tá aqui seu carro, você foi sorteado. Não, você ganha uma carta de crédito. Então a carta de crédito ela é o que, basicamente? É o dinheiro que você vai ter para você chegar lá naquela concessionária e comprar aquele carro acordado. Ok? Então você ganha essa carta de crédito aí. Beleza, então isso daqui são as principais características de um consórcio, né? Eu coloquei aqui os tipos de grupos que existem, tem esse homogêneo, o grupo misto. O homogêneo ele vai ser o quê? Quando todos os consorciados têm um interesse em bens do mesmo valor monetário, ou seja, todos os componentes do grupo estão interessados em uma moto da marca X e do modelo Y. Quando for o grupo misto, eles têm interesses aqui em valores monetários diferentes. Então, tem consorciado que está contribuindo para a moto da marca X, enquanto outros estão contribuindo para um carro da marca A e por aí vai. Tá? Então, homogêneo, todo mundo quer o mesmo bem, o nome já diz, homogeneidade, né? Igual. E o misto não, é misturado. O pessoal pode querer, pode ter desejos diferentes. Ok, aqui umas avaliações dos consórcios, né? Para a gente ficar ligado aí quando a gente for fazer esse tipo de produto. As administradoras são obrigadas pelo Bacen a iniciarem o grupo quando estiver com fundo para pagar a maior carta de crédito do grupo. Beleza, tem que ter no mínimo o dinheiro para pagar a primeira carta de crédito ali. Ok. As administradoras devem arcar com os prejuízos caso haja contemplações onde era sabido que não havia dinheiro suficiente. Então, por exemplo, contemplei uma pessoa, mas o meu fundo mútuo só tinha 20 mil reais e eu comprei lá aquele carro de 30 mil. O fundo vai ficar 10 mil negativo. E aí? A administradora vai ter que arcar com esse prejuízo, porque isso aí, em regra, não pode ser feito. Ok? Claro que ela não vai fazer, né? E o consorciado tem o direito de mudar o valor do bem desejado a qualquer momento e antes da sua contemplação. E aí aqui as características de taxas do consórcio.
Tem essa de administração, que é a que remunera a administradora, né, a instituição financeira no caso. Tem o fundo comum, que é esse que eu expliquei aqui para vocês, né, esse fundo mútuo aqui, que é aonde vai aquele dinheiro que está sendo guardado ali para a gente comprar o nosso bem, o nosso serviço que a gente precisa. Fundo de reserva, isso daqui é importante existir dentro de um consórcio também, porque pode ser que uma ou outra pessoa fique inadimplente em algum mês. E aí você não vai ter como conseguir o dinheiro dessa pessoa na mesma hora. Claro que o banco ele vai começar a cobrar essa pessoa. Mas se ela está inadimplente, pode ser que ela esteja passando por alguma dificuldade, ela pode ficar uns 2, 3 meses ali inadimplente e não conseguir honrar. E aí o que acontece? Ah, beleza, o grupo inteiro acaba se ferrando, entre aspas, ali por causa da pessoa. Porque agora a gente não vai conseguir comprar nossos bens porque a pessoa não está pagando? Não, aí existe esse fundo de reserva, ok? E aí no fim lá da vida desse consórcio aí, se ainda tiver dinheiro no fundo de reserva, esse fundo de reserva ele vai ser distribuído proporcionalmente para cada um dos consorciados. E existe esse seguro também dentro do consórcio, que ele vai funcionar assim. Imagina se essa pessoa morre, né? O maior exemplo que a gente tem é esse seguro de vida, mas pode ter seguro de quebra de garantia. E se essa pessoa morrer, o que vai acontecer? Né? Ela vai deixar de pagar lá os valores e aí a galera não vai mais receber? Não. Pelo fato de existir o seguro, se essa pessoa morrer, ela deixa de pagar, claro, mas a própria seguradora vai honrar com esses pagamentos aqui que essa pessoa ela devia para esse grupo de pessoas, tá? Para esse consórcio aí. Então, seguro, como o nome diz, você está contratando. Em caso de sinistro, a seguradora vai ter que arcar com essas indenizações. Pessoal, vamos lá então começar sobre planos de seguros, né? Eu coloquei aqui vários que existem. Existem mais do que isso daqui, tá? Não são somente 8 tipos de seguros que existem, mas eu coloquei os principais que são supervisionados aqui pela SUSEP, e aí só para a gente relembrar, a SUSEP é o quê? É a Superintendência Nacional de Seguros Privados. Ela é o órgão que faz a fiscalização e supervisiona todos os tipos de seguros aqui no país. Temos seguro rural, seguro compreensivo, de danos de pessoas, transportes, crédito, automóveis, garantia estendida. E aí eu trouxe simplesmente o quê? Definições de cada um desses seguros, né? Você vê que assim o edital ele não especifica 100%. Ele simplesmente deixa assim, a Deus dará, né? Ele pega e fala planos de seguros, só. Não fala mais nada. Então vamos passar os planos de seguros existentes, né? Seguro rural, né, um dos mais importantes instrumentos de política agrícola por permitir ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes, principalmente de fenômenos climáticos adversos. Então, assim, muitas vezes pode acontecer de um produtor ele não conseguir finalizar ali a sua produção por conta de chuva. Choveu muito, estragou toda a minha produção aqui. E agora? Eu estou sem recurso porque eu não consegui vender aquela safra anterior, não consegui captar recurso, vou precisar de algum financiamento, algum tipo de empréstimo. Aí, se o produtor for esperto e tiver um seguro, o seguro vai fazer o quê? Ele vai cobrir aquela perda que ele teve naquela safra. Né? Ele cobre também mais coisas, tá? Não só atividade agrícola, mas também a pecuária, patrimônio do produtor rural, seus produtos, o crédito para comercialização desses produtos e além do seguro de vida dos produtores. Então é um plano que abrange bastante coisa, tá? Beleza, vamos aqui para o compreensivo. Esse compreensivo, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser um tipo de plano que vai conjugar vários ramos ou modalidades numa mesma apólice. Então pode ser uma modalidade, por exemplo, tenho aqui dentro do meu seguro compreensivo um seguro de pessoas e um seguro de danos. Ou tenho dentro do compreensivo um seguro de transporte e um seguro de automóveis. Pode ter, tá? Então a definição dele é basicamente essa, vai conjugar vários ramos. Seguro de danos, o nome já diz, por meio do qual o risco segurado do patrimônio corresponde à indenização. E essa correspondente a eventual sinistro, não podendo se falar em valor superior ao sinistro. Então quer dizer que contratei um seguro de danos. Danos do que, William? Posso contratar um seguro de danos, por exemplo, de um determinado bem que eu tenho, né? Não sei, vou escolher um bem e vou contratar um seguro para ele. Esse bem, ele vai ter um determinado valor, né? E eu vou ter que ser assegurado, a minha indenização, caso esse bem venha a faltar, venha acontecer alguma coisa, ela vai ter que ser sempre igual ao valor do sinistro ou inferior, nunca vai ser maior, beleza? Aí aqui a SUSEP ela trouxe para a gente a definição formal, o objetivo do seguro de danos é garantir ao segurado, até o limite máximo de garantia e de acordo com as condições do contrato,
o pagamento de indenizações por prejuízos decorrentes de perdas ou danos causados aos bens dos segurados, ok? Bem simples, bem tranquilo também. Seguro de pessoas. Aí, né, o nome já diz, ó, pessoas é um seguro para você, né? Vamos lá. Objetivo: garantir o pagamento de uma indenização ao segurado ou aos seus beneficiários, observadas as condições contratuais. Beleza. Quais são os exemplos de seguros de pessoas? Seguro de vida, seguro funeral, seguro de acidentes pessoais, seguro educacional, seguro viagem, seguro prestamista, seguro de diária por internação hospitalar, seguro-desemprego, seguro de diária de incapacidade temporária e seguro de perda de certificado de habilitação de voo. Então, olha o tanto de tipo de seguro pessoal. O que eu gostaria que vocês soubessem nesse caso, né? Vamos supor que caia uma questão aí na prova falando, dentre os exemplos abaixo, quais deles podem ser considerados seguros de pessoas? Vai ter lá, por exemplo, seguro viagem, seguro educacional, seguro de vida, e aí vai ter um outro seguro nada a ver, sei lá, seguro de automóvel. Aí vai falar, pô, seguro de pessoas seria educacional, viagem e eu tinha falado outro, acho que de vida, né? E de vida, que fazem parte aqui, são um dos exemplos, beleza? Podem ser contratados de maneira individual ou coletiva sem problema nenhum. Seguro de transportes, a indenização pelos prejuízos causados aos bens segurados durante o seu transporte em viagens aquaviárias, né, terrestres, aéreas, tanto faz, em percursos nacionais e internacionais. Então, estou transportando um bem. Ocorreu algum prejuízo a esse bem durante o transporte, se eu tiver um seguro de transporte, ele vai cobrir. Ok? Ele vai me pagar uma indenização. Seguro de crédito, objetivo de ressarcir o segurado, quem é o credor, ou seja, a pessoa que ela emprestou o dinheiro, né? Tem a pessoa que é o devedor, quem pegou o dinheiro emprestado, e tem o credor, aquela que emprestou o dinheiro. Então, ressarcir o credor nas operações de crédito realizadas com clientes domiciliados no país das perdas líquidas definitivas causadas por devedor insolvente. Então, tem um seguro de crédito. Né? Eu fiz um empréstimo para uma determinada pessoa lá, né? Vamos supor que eu sou uma empresa, fiz um empréstimo ali para um fornecedor e fiz um seguro de crédito e esse fornecedor não me pagou. Esse seguro aqui, ele vai cobrir também, ele vai me dar uma indenização. Seguro de automóveis, nós já sabemos, né? Esse é o mais tranquilo de todos. Comprei um carro, vou lá, quero fazer um seguro, né? Você que vai escolher, seguro para acidentes em terceiros, seguro para alagamento, para pegar fogo, seguro de troca de vidro em caso de quebra, né? De reparos pequenos, reparos maiores, perda total, capotamento, tem tudo, né? Você vai escolher. E lembrando, a seguradora tem a prerrogativa de analisar o risco e aceitar ou não aquela proposta. Às vezes pode chegar um carro lá que a seguradora fala, olha, não faço seguro para esse carro. E seguro de garantia estendida é simplesmente o quê? Vou numa loja, comprei uma geladeira, tem garantia de 1 ano. Quero estender para mais 1 ano, então tem 2 anos de garantia. Ó. Oferece ao segurado e mediante pagamento de prêmio a extensão temporal da garantia do fornecedor de um bem adquirido e quando prevista sua complementação. Então muitas vezes quando você vai comprar um produto, o próprio vendedor ali ele já te oferece que é uma garantia estendida de mais 1 ano, mais 2 anos, né? E aí se você quiser você paga, simplesmente você tem. Pessoal, bem tranquilo essa parte de seguros, tá? São coisas assim bem superficiais, é simplesmente para a gente saber definições de cada um desses seguros. Então com isso essa aula fica por aqui.